Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos conceitos mais básicos e, ao mesmo tempo, mais importantes da agronomia. A diferença entre macronutrientes e micronutrientes. Mas vamos começar quebrando um mito. Esquece aquela ideia de que um é mais importante que o outro. A verdadeira história, a que realmente faz a diferença no campo, é sobre escala. Então fica a pergunta, né? Se todos os nutrientes são essenciais, por que o manejo no dia a dia trata eles de formas tão radicalmente diferentes? A resposta está na quantidade que a planta realmente precisa, e é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. E para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai ser esse aqui. Primeiro, vamos cravar a regra de ouro. O que manda é a quantidade. Depois, vamos ver como isso cria duas lógicas de manejo totalmente diferentes. Aí, a gente passa para o diagnóstico, para a aplicação no campo e, no fim, a gente amarra tudo com a estratégia final. E aqui está o nosso ponto de partida, a base de tudo. Essa classificação toda não tem nada a ver com a função do nutriente ou de onde ele vem. É algo bem mais direto. O quanto a planta de fato come de cada um. E essa frase resume tudo perfeitamente. A divisão entre macro e micro é definida unicamente pela quantidade relativa demandada pela planta. Ou seja, é uma régua puramente quantitativa. Simples assim. Bom, então vamos lá. O que são os macronutrientes? São os elementos que a planta consome aos montes, em volumes realmente grandes. Para ter uma ideia, a gente está falando de quilos por hectare. A demanda é tão alta que, na maioria esmagadora das vezes, o solo sozinho não dá conta do recado. E aí a adubação vira a espinha dorsal da produção. Do outro lado da moeda, a gente tem os micronutrientes. E aqui, a conversa muda completamente. A gente passa a falar de gramas por hectare. A exigência é minúscula, mas muito cuidado aqui. Isso não quer dizer que não seja importante. A falta de um micronutriente pode simplesmente travar o potencial inteiro da lavoura, sabe? É como uma pecinha minúscula que desliga um motor gigante. E o legal de ver essa comparação é perceber como a diferença de escala se reflete em absolutamente tudo. Maiores quantidades significa o quê? Altas concentrações nos tecidos da planta e uma exportação enorme de nutrientes quando a gente colhe. Já com os micros, é o exato oposto. A lógica de manejo de cada um, por consequência, tem que ser diferente. E essa diferença de escala nos leva sem escapatória para duas lógicas agronômicas bem distintas. Não é só uma questão de aplicar mais ou menos. É uma questão de pensar de forma completamente diferente o manejo de cada grupo. Vamos ver como isso funciona na prática. Olha, essa tabela é fantástica para ilustrar o ponto. Para os macronutrientes, o foco é em fluxo de massa, em repor o que a colheita está levando embora. O grande risco, logística e custo. Já com os micronutrientes, o foco muda. A gente passa a olhar para os fatores de disponibilidade no solo, como o pH e a matéria orgânica. E o risco aqui é cirúrgico. A janela entre a dose que resolve o problema e a dose que intoxica a planta é muito estreita. Ok, se as lógicas são diferentes, faz todo sentido que as ferramentas de diagnóstico também sejam usadas com objetivos diferentes, né? Vamos ver como a gente identifica a necessidade de cada um desses grupos lá no campo. Quando a gente pega uma análise de solo, para os macros a conta é quase de armazém. Quanto o solo tem, quanto a cultura vai tirar, qual a diferença que precisamos repor. Simples. Agora, para os micros, a análise de solo funciona mais como um alerta de risco. Como é que está o pH? Os níveis de matéria orgânica estão bons? A gente está numa zona de perigo para ter deficiência? Já com a análise foliar, a história meio que se inverte. Para os macronutrientes, ela é tipo um check-up, uma verificação para ver se o plano de adubação está funcionando bem. Mas para os micronutrientes, para eles a análise foliar muitas vezes é a palavra final. É ela que diz se a planta está de fato conseguindo absorver aquele nutriente, confirmando uma deficiência que só a análise de solo não pegaria. Muito bem, chegamos no momento da verdade. Depois de diagnosticar como essa diferença de escala vira ação no campo. A aplicação é onde a teoria encontra a realidade, o pneu encontra o barro. Como os macronutrientes, o planejamento é de gente grande. A gente está falando de definir doses em quilos por hectare, escolher a fonte, decidir a melhor época e se vamos parcelar a aplicação ou não. E claro, sempre de olho em como diminuir as perdas, porque o investimento aqui é alto. Já com os micronutrientes, a conversa é outra. A aplicação tem que ser baseada em evidência, não dá para sair aplicando só por via das dúvidas. As doses são minúsculas, então a uniformidade na distribuição é absolutamente crítica.
E a gente tem mais opções de como aplicar. Pode ser no solo, via foliar ou direto na semente, sempre com um foco maior em corrigir um problema ou prevenir que ele aconteça. E é claro que a tecnologia entra com tudo nessa história. A agricultura de precisão não trata tudo igual. Pelo contrário, ela potencializa essa lógica de duas escalas de uma forma muito inteligente. E isso aqui ilustra perfeitamente. Para os macros, onde o volume e o custo são altos, faz todo sentido usar a taxa variável, aplicando a dose exata que cada pedacinho do talhão precisa. Otimização pura. Para os micros, a gente usa a tecnologia para mapear as zonas de risco, aquelas áreas com pH mais alto ou com uma textura de solo diferente, para aplicar doses corretivas só ali, evitando jogar onde não precisa e correr o risco de intoxicar. Então, depois de passar por tudo isso, qual é a grande lição? Como a gente pode resumir essa dualidade toda numa estratégia final, um conceito para levar para o campo? A primeira parte da resposta é essa aqui. O manejo de macronutrientes exige um pensamento de sistema, não é uma ação isolada. É parte de um quebra-cabeça muito maior. E o que é pensar como um sistema? É focar no balanço de nutrientes, o que entra e o que sai, na logística de aplicar toneladas de produto, na eficiência com que a planta usa o que a gente aplicou e, claro, no impacto econômico de toda essa operação. E para os micronutrientes, a estratégia é o contraponto perfeito. Eles exigem um pensamento de precisão. Aqui, o detalhe não é só um detalhe. O detalhe é tudo. Pensar com precisão significa confiar num diagnóstico muito bem feito, ser extremamente cuidadoso com as doses, garantir a máxima uniformidade na hora de distribuir e acertar o alvo na hora certa e do jeito certo. É uma abordagem quase cirúrgica. E para a gente fechar, fica uma provocação. Hoje, a gente tem essa divisão clara entre pensar em sistema e pensar com precisão. Mas e no futuro? Conforme as tecnologias de sensoriamento em tempo real e os aplicadores inteligentes ficam mais acessíveis, como será que esse equilíbrio vai mudar? Será que um dia a gente vai tratar todos os nutrientes com a mesma precisão cirúrgica? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar esta análise